Boa tarde, boa noite, bom dia a todos aqueles que acompanham nosso canal. Minha especial saudação a você que está hoje vendo o nosso canal. Pedir para que você se inscreva, pedir para que você curta as nossas aulas e que você, principalmente você que vai prestar concursos públicos, exames de ordem, que você acompanhe o canal, porque sempre traremos novidades do direito penal e do processo penal. E como eu sempre faço antes de todas as minhas aulas, né, eu falo um pouquinho da palavra de Deus. E essa palavra de Deus é dirigida para você. Muitas vezes as pessoas falam assim para você: você não vai passar no concurso, você não vai passar na OAB, você não vai conseguir advogar. Isso se assemelha àqueles 10 que foram enviados por Moisés, e na verdade eram 12, para espiar a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. E quando eles chegaram até Moisés, eles falaram o seguinte: aqueles que moram lá são fortes, as cidades são grandes, têm muralhas, têm gigantes, tem os amorreus, os amalequitas, os heteus, jebuseus, cananeus. E quando eles falaram isso, o povo se revoltou contra Moisés. E aí entra Caleb na história. Caleb diz o seguinte: nós vamos atacar agora, conquistar a terra deles, e nós somos fortes e vamos conseguir isso. Então, o que acontece na nossa vida? Muitas vezes nós estamos em 10, 12, 13, 14, 15 pessoas e pensa no lugar que você está hoje. E olha para as pessoas que estão te criticando. Será que elas estão te criticando porque elas não conseguem chegar onde você chegou? Então, muitas vezes, para evitar que você suba mais, elas começam a te desacreditar. E nesse momento é que você tem que ter a atitude de Caleb. Espera aí, eu sou forte, eu vou conquistar, porque Deus está comigo. Essa tem que ser a sua postura. Uma postura de fé, uma postura de coragem, uma postura de determinação. É isso ou é essa a mensagem que eu passo para vocês hoje? Vocês podem encontrar essa passagem em Números, capítulo 13, versículo 27. Tá? O tema da aula de hoje, para encerrar a semana, é um tema novo, é um tema que vem despertando bastante interesse, que foi instituído na legislação penal ou na legislação processual pelo pacote anticrimes. Eu estou falando do acordo de não persecução penal. E é sobre esse tema que eu vou discorrer essa noite para vocês. O acordo de não persecução penal, ele está previsto no Código de Processo Penal, no seu artigo 28A. E diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal. Portanto, aqui nós temos os requisitos iniciais. Primeiro, não ser o caso de arquivamento. Segundo, que haja a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Essa infração penal não pode ser praticada com violência ou grave ameaça e ela tem que ter uma pena mínima inferior a 4 anos. Então, esses são os requisitos básicos do acordo de não persecução penal. Além disso, existem algumas obrigações constantes da lei. Primeiro, reparar o dano
ou restituir a coisa à vítima, salvo a impossibilidade de o fazer. Se houver produtos, bens, direitos indicados pelo Ministério Público com produto ou proveito do crime, o acusado deve renunciar a eles. O terceiro inciso diz respeito a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima, e aqui chamo a atenção de todos, ela deve ser diminuída de 1 a 2/3. Então eu pego a pena mínima, diminuo essa pena mínima de 1 a 2/3 e esse será o prazo de prestação de serviços à comunidade. O quarto inciso diz respeito ao pagamento de prestação pecuniária para uma entidade pública ou de interesse social. A quinta é uma condição que pode ser imposta pelo Ministério Público, por exemplo, o comparecimento a uma palestra ou o comparecimento a um evento de caráter educativo, ou ele frequentar um curso de formação. E a questão dessa lei, do acordo de não persecução penal, ele não se aplica em algumas hipóteses. Primeiro, se couber a transação penal. Se couber a transação penal, não cabe o acordo de não persecução penal. Se o acusado for reincidente, também não cabe o acordo de não persecução penal. Se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações pretéritas. O terceiro requisito, não cabe se ele foi beneficiado nos 5 anos anteriores ao acordo de não persecução penal, com transação penal ou suspensão condicional do processo. A quarta hipótese de não cabimento seria nos casos de crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Esse acordo de não persecução penal, ele é formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Posteriormente, ele é levado para o magistrado para homologação do acordo de não persecução penal, que deve ser realizado em audiência, no qual o juiz deve verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e a sua legalidade. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as cláusulas dispostas no acordo de não persecução penal, ele devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, desde que haja concordância do investigado e do seu defensor. Quando homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolve os autos ao Ministério Público e a execução e fiscalização do acordo de não persecução penal se dá perante o juízo da execução. O juiz pode se recusar à homologação da proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Uma inovação aqui é que a vítima será intimada da homologação do acordo e do seu descumprimento. Descumprida
qualquer das cláusulas estipuladas no acordo de persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar o juízo para fins de rescisão e posterior oferecimento da denúncia. O descumprimento do acordo de não persecução penal também poderá ser usado pelo Ministério Público para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de folha de antecedentes criminais. Isso é muito importante e é uma coisa que deve ser discutida com o seu cliente, essa questão de não constar da folha de antecedentes. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz decreta a extinção da punibilidade. Se o Ministério Público se recusar em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código, ou seja, ao Procurador-Geral de Justiça. Como nós vimos da leitura da lei, nós estamos diante de uma situação de justiça restaurativa. Para quem não sabe o que é uma justiça restaurativa, ela é prevista na Resolução 2002/12 da Organização das Nações Unidas, da ONU, que trata dos princípios básicos para a utilização dos programas de justiça restaurativa em matéria criminal. Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o seu defensor, e quando apropriado, outros indivíduos ou membros da coletividade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das questões do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. É uma grande tendência hoje a questão da justiça restaurativa, abandonando aquela questão que nós aprendemos nos livros de direito penal, né, do olho por olho, dente por dente, ou até mesmo aquela máxima de Kant, que a pena é o mal pelo mal. A justiça restaurativa é um método que busca, quando possível, realizar um encontro entre a vítima e o ofensor, e com o objetivo de fazer com que a vítima possa superar o trauma que sofreu e responsabilizar o ofensor pelo crime que ele acabou praticando. O objetivo da justiça restaurativa é a satisfação de todos os envolvidos, ou seja, satisfazer a vítima pelo dano causado, penalizar o réu pelo delito cometido e, ao mesmo tempo, beneficiar e prestigiar a reparação do dano, a recomposição das relações sociais rompidas pelo conflito e, principalmente, evitar a reincidência. Se nós olharmos para o índice de reincidência das penas privativas de liberdade, elas chegam a 75%. Nas penas chamadas de alternativas, elas chegam de 25% até 27%. A justiça restaurativa ela tem um olhar diferenciado. Ela vai atuar sobre 3 aspectos: vítima, ofensor e sociedade. Procurando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre o tema, o professor Damásio de Jesus explica que na seara criminal a justiça restaurativa é um processo colaborativo, em que as partes, agressor e vítima, afetadas mais diretamente por um crime, determinam a melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão. Ou seja, a justiça restaurativa é um novo modelo de justiça que nós estamos olhando hoje dentro do direito penal.
Nós temos como exemplos de justiça restaurativa a transação penal, a suspensão condicional do processo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a reparação de danos causados à vítima e agora o acordo de não persecução penal. Mas nós vamos entrar mais a fundo no tema. Primeiro, nós vamos falar do conceito. O acordo de não persecução penal, ele pode ser considerado como um instituto de caráter pré-processual, um direito negocial entre o representante do Ministério Público e o investigado. É um negócio bilateral, o que quer dizer que o investigado não está obrigado a aceitar as condições impostas, principalmente quando elas forem de forma excessiva. E aqui entra a função do advogado em orientar o cliente dele, se ele verificar se a condição é excessiva, ele se recusar a assinar esse acordo de não persecução penal. Geralmente, o acordo de não persecução penal, ele é proposto pelo representante do Ministério Público e aqui também vai uma outra dica. Ele pode ser requerido pelo acusado e eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito desse direito. São requisitos do acordo de não persecução penal. Então vamos lá. Primeiro, a confissão formal e circunstanciada. Segundo, que a infração penal não tenha violência ou grave ameaça, que a pena mínima seja inferior a 4 anos e, por fim, que seja necessário a reprovação e prevenção do crime. O membro do Ministério Público, bem como o acusado, poderá propor como condição para o acordo de não persecução penal a reparação do dano, a restituição da coisa à vítima, e essas duas situações, reparação do dano e restituição da coisa à vítima, já sinalizam que nós estamos caminhando para a execução da justiça restaurativa, uma busca de solução de conflitos entre as partes. Vamos de novo. É um caráter ou é um negócio bilateral, com redação legal. O investigado ele deve renunciar aos bens e direitos indicados pelo Ministério Público como produtos do crime. E, além disso, ele deve ter a reparação do dano, salvo impossibilidade de o fazer, e ele tem uma cláusula importante, que é a prestação de serviço à comunidade. Aqui eu chamo a atenção dos advogados e devo também chamar a atenção dos futuros operadores do direito. Nós vamos pegar a pena mínima e essa pena mínima será a pena a ser adotada para a prestação de serviço à comunidade. Mas essa pena mínima deve ser diminuída de 1 a 2/3. Então, na prestação de serviço à comunidade, fiquem atentos, é a pena mínima reduzida de 1 a 2/3. A prestação de serviço à comunidade será feita junto a entidades públicas e consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, aos quais vão ser realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos, em programas comunitários ou estatais, por período correspondente à pena mínima, diminuída de 1 a 2/3. Outra questão é o pagamento de prestação pecuniária. A prestação pecuniária ela é prevista no artigo 44 e seguintes do Código Penal como uma pena substitutiva à pena privativa de liberdade.
Essa prestação pecuniária que foi instituída pelo pacote anticrime consiste no pagamento em dinheiro à entidade pública ou interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente a função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes àqueles lesados pelo delito. Quando não cabe o acordo de não persecução penal? Nos casos de reincidência, na habitualidade na prática da infração penal e nos casos em que ele já foi beneficiado por transação penal ou suspensão condicional do processo no prazo de 5 anos. Também necessário lembrar que nos casos de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por condição de sexo feminino, também é vedado o acordo de não persecução penal. Como se trata de um negócio bilateral, é necessária a realização da audiência com participação do Ministério Público, participação do acusado, participação do seu defensor e do magistrado. Se o magistrado, se recusar a homologar, ele deve devolver ao Ministério Público para que adeque o acordo de não persecução penal. Uma vez homologado, a sua execução se fará junto ao juízo da execução penal. E aqui, tanto a homologação quanto o não cumprimento, eles são levados ao conhecimento da vítima. Descumpridas as condições, o Ministério Público deve comunicar ao juiz para fins de rescisão e posterior oferecimento da denúncia. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado, ele também serve para obstacularizar a suspensão condicional do processo. Ponto interessante e muito favorável ao acusado: folha de antecedentes. Quando ele celebra e cumpre o acordo de não persecução penal, isso não constará da sua folha de antecedentes, exceto para o controle dos 5 anos anteriores ao cometimento da infração penal, para caso haja um novo crime que caiba o acordo de não persecução penal, transação penal ou até mesmo para suspensão condicional do processo. Se ele cumprir integralmente o acordo de não persecução penal, ele tem a decretação da sua extinção da punibilidade. Esse acordo de não persecução penal, ele é um direito subjetivo do acusado. Significa que, se ele cumprir todos os requisitos legais, no caso de recusa por parte do Ministério Público, ele pode requerer que os autos sejam enviados ao Procurador-Geral para que ele determine se é o caso ou não de oferecimento do acordo de não persecução penal. Vamos lembrar que o acordo de não persecução penal, ele é uma lei processual. Isso quer dizer que ele se aplica de forma imediata aos processos em andamento e aos futuros processos, desde que preenchidos os requisitos legais, ou seja, que a infração não seja praticada com violência ou grave ameaça, que ele seja primário, que ele tenha confessado formalmente o crime. E isso já foi examinado na primeira jornada de direito processual penal, que formalizou o enunciado 3 com o seguinte teor: a inexistência de confissão do investigado antes da formação da opinião delicti do Ministério Público não pode ser interpretada como desinteresse em entabular
acordo de não persecução penal. Da mesma forma, o Ministério Público Federal editou o enunciado 98 nos seguintes termos: é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do Ministério Público Federal oficiante seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal nos termos do artigo 28-A, quando se tratarem de processos que estavam em curso antes da Lei 13.964 de 2009, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos. Não é cabível acordo para processos com sentença ou acórdão após a Lei 13.964 de 19, transitados em julgado onde houve a preclusão. Muito bem, vamos supor que aconteça uma situação que o juiz não homologue o acordo. Atenção aqui, vocês que vão prestar exame de ordem. Qual o recurso cabível contra a não homologação do acordo de não persecução penal? Recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 25 do CPP, que dispõe que a decisão que recusa a homologação do acordo de não persecução penal é atacada mediante recurso em sentido estrito. Qual o recurso cabível contra a decisão que revoga o acordo de não persecução penal? Alguns doutrinadores entendem que seria cabível o habeas corpus. Outros, como o professor Rogério Sanches Cunha, advoga a tese que cabe mandado de segurança. E há uma terceira corrente que entende que seria o recurso de apelação, porque o recurso de apelação vai permitir que haja o efeito devolutivo e que, no efeito devolutivo, pode-se apreciar todas as circunstâncias que deram causa ao descumprimento. E também, uma situação aqui que eu particularmente concordo, como esse acordo de não persecução penal é fiscalizado, homologado e acompanhado pela Vara das Execuções Criminais, que é uma lei especial, eu entendo que caberia o agravo em execução penal, em razão da lei ser específica. Muitas vezes, o Ministério Público se recusa a propor o acordo. Muito bem, isso já aconteceu em casos de suspensão condicional do processo, em que o Ministério Público entende que ele é o dono dessa situação e muitas vezes ele se recusa a propor o acordo. E fui estudar e fui ler e achei a seguinte decisão. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 do CPP, ou seja, enviar os autos ao procurador-geral. Também é o caso de se impetrar ordem de habeas corpus. Isso já foi feito, e foi feito no Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus 698-186, em que foi relator o ministro Ribeiro Dantas, em decisão monocrática recente, de 25/11/2021. E outros autores também advogam a tese de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, poderia sim
se impetrar o mandado de segurança alegando violação de direito líquido e certo. Essa questão é tão controvertida que no dia 22 de nove de 2020, o ministro Gilmar Mendes submeteu ao plenário do Supremo o julgamento do habeas corpus 185.913 do Distrito Federal, em razão da retroatividade e potencial cabimento do acordo em caso de persecução penal. E essa questão será afeta a interpretação constitucional com expressivo interesse jurídico e social. O ministro Gilmar Mendes asseverou a necessidade de discutir as seguintes questões: o acordo de não persecução penal poderá ser oferecido em processos já em curso? Na minha modesta opinião, sim, mesmo porque nós estamos diante da justiça restaurativa e ele, cumprindo todos os requisitos legais, ele passa a ter um direito subjetivo. Qual a natureza da norma incerta no artigo 28A do CPP? É uma norma híbrida, porque ela tem questões de natureza penal e questões de natureza processual. É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? Entendo eu também que sim, até mesmo porque em situações da Lei 9.099, quando era o caso de suspensão condicional do processo, e havia até sentenças já em curso e pronúncias que desclassificavam o crime para culposo, baixava-se os autos à origem para que se analisasse a possibilidade de suspensão condicional do processo. É potencialmente cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal, mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente durante a investigação ou processo? Essa questão ela já foi até alvo, como a gente viu, do enunciado da primeira jornada de direito processual, o enunciado 3. A inexistência de confissão do investigado antes da formação da opinião delicti do Ministério Público não pode ser interpretada como desinteresse em entabular acordo de não persecução penal. Então, diante do exposto, a gente tem que lembrar para quem vai prestar concurso. 1. Não é caso de arquivamento, o investigado confessou e a pena é inferior a 4 anos e não tem violência ou grave ameaça. O acusado tem que reparar o dano, renunciar aos bens, prestar serviço à comunidade, correspondente à pena mínima diminuída de 1 a 2/3, pagar prestação pecuniária ou cumprir outra determinação indicada pelo Ministério Público. Não cabe, se houver possibilidade de transação penal, se o acusado for reincidente ou criminoso habitual, se ele foi beneficiado nos 5 anos com outro benefício, por exemplo, a transação ou a suspensão condicional do processo, e em processos contra a mulher ou praticados com violência doméstica. Ele é formalizado por escrito, realizado na presença do magistrado, em que o magistrado vai analisar as condições desse acordo. Se ele considerar insuficientes, ele deve mandar ao Ministério Público para refazer esse acordo, sempre com a concordância do defensor. A questão da homologação. Uma vez homologado, ele vai ser acompanhado pelo juízo das execuções criminais. O descumprimento do acordo gera a rescisão do contrato, do acordo de não persecução penal, e abre brecha para o oferecimento da denúncia. Importante, ele, uma vez cumprido e celebrado,
não consta da folha de antecedentes. Cumprido integralmente, o juiz decreta a extinção da punibilidade. É um caso de aplicação da justiça restaurativa. Nós temos sempre que nos lembrarmos das situações: confissão, segundo, crime praticado sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos e ser necessário para a reprovação do delito. A questão da reparação do dano é um negócio bilateral, ele deve renunciar aos bens e aos direitos do Ministério Público. A prestação de serviço da comunidade é a pena mínima, diminuída de 1 a 2/3. A prestação pecuniária, ela é dirigida a uma entidade que protege bens jurídicos afetos. Não cabe, em caso de reincidência, a habitualidade na prática de crimes. Não é concedido àquele que já foi beneficiado por transação ou suspensão condicional do processo, e também não cabe nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Sempre realizado em audiência, presentes o juiz, o promotor, o réu e o seu defensor. Acompanha-se o cumprimento do acordo de não persecução penal perante o juízo da execução penal. O descumprimento dele gera, como eu disse, a possibilidade de oferecimento da denúncia e também é motivo para que se obstacularize a suspensão condicional do processo. Folha de antecedentes dele, não consta o acordo de não persecução penal. Entendo eu que é um direito subjetivo do acusado. Trata-se de lei processual, aplica-se aos casos anteriores e posteriores à edição da lei. Nós temos 2 enunciados, o parecer do Ministério Público Federal, o recurso cabível contra a não homologação, lembrem-se, recurso em sentido estrito, o recurso cabível contra a decisão que revoga. Nós temos 3 correntes. A primeira, que cabe o habeas corpus, o professor Rogério Sanches Cunha, que advoga a ideia do cabimento do mandado de segurança, e nós temos também uma última corrente que prevê o recurso de apelação. E a minha modesta opinião, como jurista, se ele corre e é fiscalizado perante a Vara das Execuções Criminais, a Vara das Execuções Criminais tem um recurso próprio, que é o agravo em execução penal. Se o Ministério Público se recusar a propor o acordo, cabe recurso ao Procurador-Geral, nos termos do artigo 28, mas também é cabível o habeas corpus. Então, são essas as considerações que eu faço sobre o acordo de não persecução penal. Espero que eu tenha, nesse tempo curto, falado basicamente todas as posições sobre o tema. Desejo a vocês ótimos estudos e desejo a vocês uma coisa muito importante: nunca desista dos seus sonhos. Se todos falarem que é impossível, se lembre dessa lição de números 13. Se lembre da lição de Caleb. Caleb diz o seguinte: vamos atacar agora, nós somos fortes e nós vamos conseguir isso. Coloque isso na sua vida. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Um grande abraço para vocês, beijo no coração de cada um de vocês. E nós voltamos com outras aulas no decorrer desse ano, se o Senhor Jesus assim o permitir. Grande abraço e fiquem com Deus.